Fala, meus queridos sacerdotes, graça e paz seja sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Que Deus nos abençoe, nos ilumine para que possamos entregar para você uma palavra vinda direta do reino para você. E nesse mês de maio, mês da família, a gente continua aqui e hoje nós vamos falar de filhos, um tema aí muito importante para nós, muito importante para a família cristã, falar sobre filhos. E é até interessante que essa semana, só essa semana, eu trabalho na área de terapia também, sou terapeuta por formação, e só essa semana eu recebi 3 reclamações de mães desesperadas aí com problemas na criação de seus filhos e os mais variados problemas, né? Problemas na escola, problema com pornografia, criança que não obedece, e a gente percebe um despreparo de muitos pais para lidar com os seus filhos. E a gente aqui vai, né, aí desde já e ao longo do tempo, te auxiliar com algumas dicas para te ajudar aí na criação dos seus filhos, na educação cristã e coisas do tipo. Inclusive, para hoje, nosso primeiro tema com relação a filhos, eu acredito que é um dos temas mais importantes, se não o tema mais importante. Inclusive, interessante que se sair aí nesse vídeo aí, sair algum barulhinho meio estranho, é justamente porque eu estou gravando esse vídeo aqui de casa, e aqui em casa eu tenho filhos, né? E aí pode ser que pareça aí algum barulho aí, fique tranquilo, né? É só alguma criança por aí, tem 2 ali atrás, né? Que pode fazer algum barulho, né? Mas, enfim, qual é o tema? Filhos para o reino. Filhos para o reino. Você que tem filho, você que quer ter filho, foque e preste muita atenção nesse tema. Filhos para o reino. E por que isso? Porque a gente percebe muitas vezes nas famílias uma preocupação dos pais com relação aos filhos em várias áreas da vida. Os pais se preocupam em dar uma boa alimentação para os filhos. Os pais se preocupam em vestir os filhos bem. Os pais se preocupam em colocar os filhos em uma boa escola. O pai, desde que o filho nasce, ou antes mesmo de o filho nascer, os pais já se preocupam com a faculdade do filho, que é algo que vai acontecer lá na frente. Enfim, há uma gama, há uma série de preocupação dos pais com relação aos filhos. Mas, ao longo do tempo, observando, inclusive nas igrejas, porque eu observo muito a questão familiar, eu já falei aqui, vou continuar falando, é um dos temas que me move, é um dos temas que pulsa em meu coração. Eu percebo que os pais não se preocupam, no geral, é claro que há exceções, mas no geral é isso, os pais não se preocupam em criar filhos para Deus, para o reino, em dar uma boa educação cristã e bíblica para os seus filhos. O pai coloca a criança no judô, no balé, no inglês, na natação, mas o pai não ensina a criança a orar, não ora com a criança, não lê a Bíblia com a criança, e é
por isso que muitas vezes nós estamos nos perdendo por falta de princípios básicos, né, para os nossos filhos. E o princípio básico, o princípio fundamental para as nossas crianças é a palavra de Deus. É o Evangelho. Das coisas mais importantes que você deve ensinar para o seu filho, ensine a palavra, ensine e pregue o Evangelho. Porque eu tenho certeza que, e é uma coisa que eu falo com tristeza, com pesar no coração, se a gente perguntar para a maioria dos pais se ele prefere que o filho dele aprenda tudo da palavra, né, ou que ele vá para o curso de inglês, a maioria dos pais vai preferir colocar o filho no inglês, né? E isso é muito triste, isso é muito terrível, porque a gente, quando faz isso, a gente está em desacordo com a palavra que diz o quê? Jesus disse ainda, né? Não foi qualquer pessoa, que do que vale um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Porque muitas vezes é exatamente isso que a gente está fazendo. A gente está ensinando os nossos filhos a ganhar o mundo inteiro, mas não a ganhar a sua alma, a sua vida para o reino. E eu trago aqui, inclusive, para a nossa reflexão, o texto de Salmo 127, que diz que os filhos são herança do Senhor, né? E o fruto do ventre, o seu galardão. Mas preste atenção nesse texto, porque é o seguinte: eu vejo que a maioria dos pregadores, né, a maioria esmagadora aí, muitas vezes falando desse texto, interpreta esse texto de forma errada, de forma equivocada. Por quê? A Bíblia diz o seguinte, que os filhos são herança do Senhor. E a maioria das vezes esse texto é falado como se o Senhor, Deus, tivesse deixado como herança para nós, pais, os nossos filhos. Mas não é isso que o texto está dizendo. Não é isso que o texto quer dizer. Porque o texto diz que os filhos são herança do Senhor. E aí eu te pergunto, quem é que deixa herança? Quem deixa herança, normalmente, é quem morre. Quem morre, deixa aquilo que ele adquiriu em vida para quem fica. E aí eu te pergunto, quem é que vai morrer? É Deus ou sou eu? É Deus ou é você? Óbvio, né? Isso é uma pergunta retórica. Somos nós quem vamos morrer. Então, os filhos são herança do Senhor. Ou seja, somos nós quem vamos deixar ou devemos trabalhar arduamente para deixar os nossos filhos como herança para o Senhor. Percebe? Os filhos são herança do Senhor. E nós devemos empenhar a nossa vida em instruir os nossos filhos para que eles fiquem, quando a gente partir, de fato, de herança para Deus, de herança para o reino de Deus, como missionários, assim como Deus envia o Filho ao mundo para salvar o mundo, nós também enviamos os nossos filhos. E nós devemos prepará-los para isso. Porque, como eu disse e eu repito, isso me deixa triste, isso me deixa muito perturbado, que é essa questão de os pais investirem pesado na educação dos filhos. E eu não digo que não se deva fazer isso. Óbvio que isso é importante. Mas a Bíblia deixa claro para a gente também que o que deve estar em primeiro lugar? O reino de Deus. O reino de Deus e a sua justiça. Deus, quando fala a Moisés sobre as instruções
para dar aos filhos de Israel, quando eles vão entrar em Canaã, quando eles saem do Egito e vão possuir a terra prometida, ele fala que a palavra, que a lei, era para ser inculcada na cabeça das crianças. Inclusive ele fala, para falar disso, né, ao deitar, ao levantar, ao redor da mesa, andando pelo caminho, ou seja, o tempo todo sem parar. Aquilo que era para a criança aprender o tempo todo sem parar era a lei de Deus. Não era o inglês, não era o judô, não era esse tipo de coisa. E como eu disse e repito só para ficar claro, não estou dizendo que não se deve fazer isso. Eu procuro fazer isso também com os meus filhos, mas não é o foco, não é o alvo. E aí voltando, quando Deus fala para Moisés que é para inculcar, e olha, perceba, ele está dizendo que é para falar disso o tempo todo, sem parar, ao deitar, ao levantar, assentado na mesa, andando pelo caminho, toda hora, o tempo todo. É a palavra de Deus, são princípios bíblicos, princípios cristãos. E é interessante que ele usa essa palavra, né, traduzida para o nosso idioma, inculcar. O que significa inculcar? Inculcar é mais ou menos o mesmo sentido, né, do ditado popular aí, água mole em pedra dura, né? Água na pedra. Que é o quê? É bater, bater, bater na cuca até entrar. Bater, bater, bater até entrar. É inculcar os princípios da palavra cristã na cabeça da criança. E é interessante isso porque lá em Provérbios 22, salvo engano, vai dizer: instrui a criança no caminho que deve andar, pois quando crescer não se desviará dele. E é interessante que o quê? A psicologia, a neurociência descobriu, né, na semana passada, um princípio que já está na palavra de Deus, há muito tempo, que é o quê? Que um ser humano, normalmente ele aprende princípios principalmente éticos, morais, valores, até os 6, 7 anos de idade. Depois disso, não que não se aprenda mais, mas é muito mais difícil se aprender isso. E não só isso, na verdade, os princípios de aprendizado de forma geral. Existe aí a questão da neuroplasticidade do cérebro. A gente pode até falar disso aqui mais para frente. Mas o fato é que Deus, como Ele é o Criador do homem, Ele já sabe como que funciona, Ele sabe como que funciona a mente humana. Ele diz ali, desde o princípio, né, instrui a criança no caminho que deve andar, pois quando crescer não se desviará dele. Como eu disse, a neurociência, a psicologia descobriu que normalmente a criança aprende valores e princípios até 7 anos de idade. Então é crucial a dedicação, o tempo nesse período. Eu vejo pais aí se degladiando hoje, né, com crianças aí de 10 anos, de 12 anos, com uma dificuldade extrema, né, agora, porque a criança começa a entender, começa a ir para a escola e aí começa a praticar algumas coisas, mas qual que é a questão? Onde foi o problema? E aqui eu não falo isso para punir ninguém, para julgar ninguém, porque se você fez assim, se você errou, querido, agora é você pedir perdão, se sentir perdoado e ver o que você pode fazer daqui para frente. A questão não é te condenar pelo passado, mas para quem está nesse momento, para quem tem filho de criança aí de 2, de 3 anos, não cometer o mesmo erro. E como eu ia dizendo, eu vejo pai de criança de 9 anos, de 10 anos, de 12 anos, se degladiando porque a criança está extremamente difícil, está extremamente complicado. Mas por quê? Muitas vezes esses pais se preocuparam demais, ali antes dos 5 anos, 6 anos da criança, em dar tudo aquilo que eu falei, né? Aquelas coisas que não se deva dar, mas que não é o foco, que não é o principal, né? Então, tanto que a palavra de Deus diz, né? De tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. E aí o salmista, ele diz o quê? Senhor, eu peguei a tua palavra e eu guardei no meu coração. E é essa palavra que a gente tem que impregnar no coração e na mente das nossas crianças. Se tiver oportunidade de mandar ela para o inglês, beleza, queridão, tá ok? Vai lá. Se tiver oportunidade de mandar ela para o judô, beleza, queridão, vai lá, eu apoio. Inclusive, provavelmente, nos próximos meses, vou estar mandando meu menino para o jiu-jitsu, né?
mas não é o mais importante, pelo amor de Deus. Eu peço encarecidamente, eu suplico encarecidamente, pais, foquem no reino, foquem na palavra, orem com suas crianças, faça culto familiar, leia a Bíblia com essas crianças, compre uma Bíblia ilustrada para os seus filhos, para que desde cedo eles já possam aprender a ter apreço, a ter carinho pela palavra. Vamos focar a educação das nossas crianças no reino, nas coisas do reino, e tratar as demais coisas como demais coisas na vida dos nossos filhos. É isso aí. Essa é a palavra de hoje para você. Que essa palavra possa preencher o seu coração. E por mais que pode ser uma palavra dura, mas o objetivo é esse mesmo. O meu objetivo é que o Espírito de Deus ele entre rasgando no seu coração, te incomode e faça isso quebrantar você, para você pensar de fato, às vezes, meu Deus, o que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo com meus filhos? Eu estou focando em tanta coisa, preocupado com tanta coisa, mas estou esquecendo o principal. O objetivo é esse mesmo. E eu sei que assim, de mim mesmo, eu não consigo fazer isso, mas eu oro para que o Espírito Santo de Deus pegue essa palavra e coloque lá dentro do seu coração e rasgue e te incomode, porque eu tenho uma preocupação com a família cristã, com a família, com as crianças que vão se perdendo, com essas crianças que vão ser adultos futuramente. E se a gente não fizer isso hoje, vão ser adultos sem princípios, sem valores, vão ser adultos vazios, porque a gente sabe que só o Espírito pode preencher esse vazio, pode preencher o nosso coração. Que Deus nos abençoe e vamos cuidar da nossa família. Vai cuidar da sua família. Vai cuidar dos seus filhos. É nós. Deus abençoe. E o detalhe, não pode esquecer, se gostou desse conteúdo, ó, dá o joinha aí, dá o beleza, né? Comenta, manda no grupo da família, manda no grupo da igreja, porque a família brasileira precisa ouvir essa mensagem. Eu sei que essa mensagem vai ajudar muita gente, vai salvar muita gente. Se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber quando nós fizermos mais vídeos aqui, beleza? Ajuda essa mensagem a chegar a mais pessoas, ok? Deus abençoe, é nóis.